Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. A gente começa agora mais um episódio do podcast O Mundo em uma Hora. A gente vai tratar das eleições na Rússia e também eleições aí pela Europa, principalmente na Alemanha. Queria convidar todo mundo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aí no chat, a compartilhar o nosso podcast nas suas redes sociais. Isso daí é um instrumento muito importante para a gente disseminar o conteúdo revolucionário aí da COTV, do canal Internacionalismo, e convidar todo mundo também a acessar o canal Internacionalismo. É fácil, você pode digitar aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrar por canais, ou então aqui na Causa Operária TV mesmo, vocês podem ir no menu ali, clicar em canais que vai aparecer o Internacionalismo, aí vocês se inscrevem, clicam no sininho, porque se vocês não clicarem no sininho, o YouTube ele censura, vocês não vão saber que a gente está postando vídeos todos os dias, porque a gente posta vídeo todo dia no canal Internacionalismo, vários vídeos, reportagens, vlogs, além dos nossos programas também, e documentários a gente está postando também no canal Internacionalismo. Todo sábado e domingo de noite a gente estreia um documentário novo, com legendas em português, ou às vezes até é dublado, né? Documentários geralmente independentes. A gente já subiu no canal o documentários aí do John Pilger, cineasta australiano, da Naomi Klein, né? A Doutrina do Choque, documentários da RT, o canal russo. E a gente vai postar isso daí todo final de semana. A gente vai estrear, sábado e domingo à noite, um documentário novo para o pessoal assistir no canal Internacionalismo. E nos dias de semana a gente está postando também, continua postando vários vídeos aí de política internacional, denunciando o imperialismo, mostrando a realidade em países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, né? Então é bem legal aí, um conteúdo que é difícil às vezes encontrar até mesmo no YouTube, né? Então inscrevam-se aí no canal Internacionalismo, ativem o sininho para receber as nossas notificações e, lógico, inscrevam-se também na Causa Operária TV para a gente chegar a 100 mil inscritos. Bom, torne-se membro, lógico, da Causa Operária TV também, né? É uma maneira muito importante aí de financiamento, na verdade é a mais importante forma de financiamento do nosso canal. Vocês podem ver os pacotes aí a partir de R$ 7,99 por mês. A gente não é financiado pelos grandes capitalistas, nem pelo Estado, somente pela classe trabalhadora. Então você que gosta da COTV, gosta dos nossos conteúdos internacionais, sabe que a gente não tem competidor nesse sentido, né? Um conteúdo revolucionário, marxista, anti-imperialista, ainda mais em língua portuguesa. Bom, vamos começar aqui o nosso podcast. Eu tô com a Adriana Machado, o Thiago Assad, César Chenhô, Júlia Scalvenzi e hoje um companheiro novo aqui na nossa equipe do Mundo em uma Hora, o companheiro Roberto França, ele que é da área, especialista aí em geopolítica, companheiro do Mirante da Eurásia, grupo de estudos aí, pesquisa acadêmica sobre essa região do mundo aí que a gente vai falar hoje, inclusive. Vamos começar então falando das eleições na Rússia. O Rússia Unida, né, ele obteve a maior parte dos votos aí para o parlamento, né? E, no entanto, a gente vai discutir um pouquinho aqui, né? Também uma certa divisão ali de partidos que chegaram logo depois do Rússia Unida, sinalizando, né, talvez uma tentativa aí de sabotagem do imperialismo, que não é difícil de a gente imaginar, né, contra as eleições na Rússia, o Rússia Unida, que é o partido do Vladimir Putin. Bom, boa noite, companheiros. Boa Roberto, seja noite. muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito Boa obrigado. noite.
Boa noite, César. A gente tá gravando à noite, só para o pessoal saber. Geralmente ele é exibido de tarde, mas a gente grava de noite no dia anterior. Então, é importante, se puder, já posso falar, né? Claro. Tá. Inclusive, Então, assim, você vai ter que sair, você vai ter que sair daqui a pouquinho, então. vou tentar fazer uma síntese, né, para a gente poder fazer uma leitura sobre o problema. A Rússia, como se sabe, é o país que faz frente, a maior frente contra os Estados Unidos. É o exército mais poderoso após o exército dos Estados Unidos. Há uma militarização crescente, né, por parte da Rússia, por conta dos ataques que a Rússia sofre, que são históricos. Para a gente poder, só para todos aqui sabem, e quem acompanha discussões internacionais, conhece a doutrina da contenção, né, e toda a doutrina da chamada cordão sanitário, né, ou seja, seria o isolamento, né, da Rússia no sentido de sufocá-la e conquistá-la. Então, a ideia do imperialista geógrafo Mackinder, a ideia era você tomar a Rússia de poder na Rússia, que é uma região central, quando a gente pega um mapa numa outra projeção, e uma região muito rica em carvão, gás natural, petróleo. Então, ela é uma região que ela consegue, por via do poder terrestre, né, ter uma série de relações, né, geográficas importantes, geográficas no sentido das suas conexões, né, dentro do poder terrestre. E é uma área visada aí pelo imperialismo, né? Agora tem que pegar do ponto de vista, pegar o século XIX, o começo do século XX mesmo, a Rússia fazia parte desse movimento dos países imperialistas, primeiramente. Mas, ao mesmo tempo, entre os imperialistas tem rivalidade, né? Mesmo que a gente possa dizer que há uma certa atuação tática, o imperialismo atua também na forma de dividir para reinar. Isso aí é a questão evidente que a gente vê. Então, o Rússia Unida ele é um partido que cresceu muito a partir de 2008. Até 2005, o partido mais forte, do ponto de vista do tamanho da militância, era uma militância orgânica e organizada, né? É um partido comunista da Federação Russa. Ele não é só um partido stalinista propriamente dito. Ela tem o Partido Russo, Partido Comunista, ele é muito dividido internamente, e é um partido muito criticado pelos pares comunistas, né? Porque tem 4 partidos comunistas, né, que eu vou fazer a leitura deles rapidamente. Você falou do Partido Comunista da Federação Russa, né? Ele é o herdeiro, né, do Partido Comunista da União Soviética, e ele quase venceu as eleições na crise ali do Yeltsin, né? Isso, no tempo do Yeltsin, em 96, ele estava para ganhar as eleições. Com o Zyuganov, né? Que hoje é o presidente do partido, secretário-geral do partido. Porque o que acontece? Em 96, você chega no ápice do neoliberalismo na Rússia, depois do golpe de 91. Então, o partido ele começa a crescer a partir da crise, só que na reta final, faltando um mês, ele desidrata, porque ele não propõe uma mudança radical que os russos gostariam de ter naquele momento histórico. Isso é muito fundamental. E o Zyuganov também, que ele é o dono do partido, no sentido, sem nenhum tipo de depreciação sobre isso, muito pelo contrário, é alguma pessoa que é eleita sempre pelos pares dele, desde há 30 anos. O Zyuganov, ele é uma pessoa que, contraditoriamente, participou do golpe de Estado contra a própria União Soviética. Agora, você falou que, na verdade, o Partido Comunista da Federação Russa, ele cresceu, né, nessas eleições aqui. Ele cresceu das eleições daqui, a atual, ele cresceu um pouco, cerca de 10 pontos, né? Ele deu um crescimento. Então, ele conseguiu ocupar um grande número de cadeiras, mas ele não é um partido revolucionário. Uhum. O Partido Comunista da Federação Russa, ele não é um partido revolucionário, ele é um partido orgânico, ele é um partido do próprio sistema
da Rússia. Ele está no jogo político, assim como os partidos de esquerda que a gente conhece aqui como PSOL, PT, né? Mas a diferença é que ele é um partido que se declara como um partido vermelho, como um partido não identitário, né? Ele não é um partido da guerra híbrida. Isso é uma coisa que é importante também salientar. Porque, embora o Partido Comunista tenha crescido muito, suscitou, eles dentro da militância do próprio partido, vai levantar uma possibilidade de fraude, o que teria o imperialismo utilizado esse problema. Só que não, verificando a imprensa internacional, a eleição da Rússia ninguém mais tratou dela. Foram para a eleição da Alemanha. A eleição da Alemanha se tornou mais importante porque se você trata um partido que cresce como o nome de Partido Comunista, é algo mais complicado de se dizer. Mas o Zyuganov é um partido do jogo. Então, assim, várias votações ele vota com o Putin, sobretudo em questões ligadas à segurança, algumas questões ligadas ao próprio regime político, à manutenção dele. Não é um partido revolucionário. Os 4 partidos revolucionários, rapidamente falando, são esses. Claro, eles foram se modificando. É o RKRP, que é o Partido Operário Comunista da Rússia. Ele é uma tendência mais obreirista, né? Como se diz. Ele é um partido dentro do bolchevismo, grosso modo dizendo, mais ortodoxo. Eu não gosto muito desse termo, mas é o que eles se colocam. O VKPB, que é o Partido Comunista Bolchevista de toda a União, esse sim é stalinista, né? O VKPB é o Partido Stalinista. E você tem o RPK, né? Que ele tem tendências diversas dentro do partido, mas ele é um partido que se coloca revolucionário. O que é importante dizer que ele é o Comunistas da Rússia, aqui que a gente Comunistas da Rússia, então, esse Comunistas da Rússia, ele é o RPK. Ele não é o RPK. Esse Comunistas da Rússia, que teve 1,25, é um partido que derivou, já se desmembrou desses aí para poder concorrer às eleições. Esses partidos aí, eles não são partidos eleitorais? Não são partidos eleitorais, são como o nosso partido. São partidos que eles às vezes se colocam dentro do jogo, da disputa. Mas eles participaram para levar mais o debate político do que propriamente no sentido de vencer as eleições, porque eles são, de fato, revolucionários. Os partidos que sempre aparecem, né, nas pesquisas e nas eleições é justamente o Partido Comunista da Federação Russa e o Comunistas da Rússia, em menor escala, né? São esses partidos que são os mais... são os que têm maior militância, o maior número de participantes de filiados. E o Partido Comunista da Federação Russa ele foi superado pelo Rússia Unida em 2008, que ele foi superado em termos de número de militantes, né? Porque mas o Rússia isso mostra Unida também como o Partido Comunista da Federação Russa é realmente, né, um partido do sistema, né? Porque desde o final da União Soviética até 2008 foi o maior partido do país, né? E não tomou poder. Que o país sofreu. Pois o Zyuganov, é interessante, o que é importante dizer, o Zyuganov, quando teve lá o problema da crise da União Soviética, se dividiu em duas formas de governo. Uma, que era o Yeltsin, que era presidente da Rússia, da Federação Russa, e o Gorbachev ainda como presidente da União Soviética. As duas formas de território se coexistiram. E aí o que acontece? O Zyuganov, a fim de se colocar dentro da Rússia, como um grande partido, ele vai apoiar o Yeltsin. Então, são duas pessoas, né, lamentáveis sobre todos os aspectos, mas acabou participando do golpe ou o colapso da União Soviética, e depois ele começa a restaurar ou tentar restaurar, mas nisso tinha uma série de partidos
tentando emular o comunismo. E um deles foi o Partido Nacional Bolchevique, que é hoje o Nacional Bolchevique, é uma referência para um grupo aí chamado Nova Resistência. São os famosos Nazbols. Os Nazbols. Eles já saíram, mas eles participam de forma... Tem pessoas ainda do Nazbol, eles estão aí, mas eles não legalizados mais. Que são uma coisa muito estranha, né? São caras totalmente confusos, né? Que misturam o comunismo com o nazismo. Eles misturam, aí quem que vai dar a tendência? É importante dizer uma coisa, hoje a gente está tendo, semana, né? Aí a Globo mostra isso, o casamento dos Romanov. A dinastia Romanov, aí teve o casamento, aí eles são carregados com uma coroa, né, na cabeça, levado uma coroa na cabeça, e os Romanov, essas oligarquias russas são amplamente apoiadas pelo Putin, né? É como o Rui falou ontem na análise. Não tenhamos ilusões quanto a Putin em relação à política interna. Lá nós não apoiamos, certo? Mas ele está lutando contra o imperialismo. Essa é uma contradição muito importante, mas faltando a questão dos Romanov, quem estava carregando era uma pessoa chamada Malofev, que é um dos caras que tem um movimento conservador russo, no sentido dos costumes, que é o que mantém, em grande parte, a Rússia unida com força. Porque, veja só, eles vão usar o catolicismo ortodoxo como grande ferramenta, instrumento de manutenção do Rússia unida, né? Embora eles liberalizem na economia e certas questões de costumes também, que muitos brasileiros acham que o Putin vamos dizer assim, é um conservador real de costumes, no sentido da pauta moral e tal. Não é bem assim. Ele faz os dois lados. Ele sabe jogar bem tanto com liberais de costumes quanto questão dos ortodoxos. E também sabe jogar bem com os stalinistas, né? Porque o stalinismo é uma base da cultura russa e é aquela questão também que o Rui fala. Não levando para o lado moral da política, o Stalin ele tem uma popularidade muito grande lá na Rússia porque isso serviu para alimentar a manutenção de poder do Putin, né? Mas fundamental a dizer aí sobre a questão das eleições é que o Putin não perdeu. O Rússia Unida perdeu vagas, mas ele deu acesso a um partido novo. Não no sentido do partido novo aí, a moeda e tal. Foi o seguinte, o partido que ele vai... Eu vou pegar o nome dele, né, do artigo que eu escrevi, que é o partido da... É o New People. O New People. Então, se vocês pegarem lá como newpeople.ru, é alguma coisa assim. Não acredito. O site é New People. Newpeople.ru. Lá na Rússia eles falam em de inglês. Isso. Aí que tá. Aí que tá. Esse partido, ele foi legalizado. Nem o Partido Novo teve essa coragem, Roberto. Nem o Partido Novo teve essa coragem aqui no Brasil. Não, ele veja só, porque o Putin, ele de certa forma, veja só, você não pode nem entrar com Bíblia evangélica dentro da Rússia, porque o que acontece? Você entra com a Bíblia evangélica, você fica numa salinha, você não entra na Rússia. O Putin proibiu a Open Society, né? O Putin proibiu a Open Society do George Soros, né? Não, ele teve, só que aí que tá, o Putin ele joga, o jogo do Putin ele é dos dois lados. Ele faz um xadrez geopolítico bastante interessante, no sentido de que ele consegue, às vezes, tem rivalidades com a Turquia, mas ao mesmo tempo tem alianças táticas com a Turquia. Ao mesmo tempo ele tem problemas com a Hungria, mas ao mesmo tempo forneceu vacina da Sputnik V para a Hungria, um partido da OTAN. Sim. Um país da OTAN, um país ligado à OTAN. Então, o Putin, ele faz aliança com o Salvini, da Itália, que é um cara da extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, faz alianças com a China,
que não é um partido comunista como gostaríamos, mas ele faz esse ele faz aliança com Cuba, com a Venezuela, Isso. né? Ele vai, então, essa costura, ele é uma pessoa da geopolítica do mundo real, né? Então, se a gente eliminar o aspecto moral, né? ele é o cara que consegue lidar com o imperialismo de uma forma muito fria, né? Agora, o New People, o que ele é? Uma sinalização. Ele é um partido criado em 2020, não é o partido do Navalny, que é o Rússia para o Futuro. O partido do Navalny, ele não está inscrito, ele não pode se cadastrar, porque esse partido é o partido da guerra híbrida. Entendeu? Então, assim... Usam o Putin de ser ditadora, Eles usam isso, aí o que acontece? Esse partido New People, ele é uma sinalização de novo à União Europeia. Quer dizer, vamos parar com essa ampla política de querer ser o policial do mundo, tentar se... Não, vamos agora voltar um pouco para a União Europeia, porque a gente tem negócios a fazer na União Europeia. Mas isso é um jogo também do Putin. Então, esse partido, em um ano, foi o que mais cresceu. Então, ou seja, ele vai provavelmente as pautas econômicas do Putin vão ser votadas por esse partido. Entendeu? O que então, também significa, mas também teria esse partido New People. New People.ru é o partido New People. É uma coisa já para confundir mesmo. Esse partido, o Roberto, ele tem ligações claras com o imperialismo? Ele tem ligações com os interesses econômicos nacionais da Rússia. Se a gente pegar o caso do magnata, que é dono do partido, ele é um magnata da indústria química. Ele é uma indústria nacional russa que cresceu no período da guerra do Afeganistão. Então, ele consegue, ele participa. Tanto que, se vocês pegam no próprio site do New People, Relações Internacionais, tem parte que eles defendem a União Soviética. Ele diz assim que o aparato do crescimento hoje é com base naquilo que tinha a União Soviética. Ou seja, ele defende, né, a questão do Estado Nacional. E agora, assim, partido com tendência nacionalista de extrema-direita, aí esses partidos eles têm sido contidos de uma forma, eu acho, bastante inteligente, né? Porque são os partidos, a extrema-direita que contamina mais o jogo político, que faz com que a Rússia seja vítima de uma guerra híbrida, mas internamente, por falta da internet ser fechada, dificultou o acesso dos agentes imperialistas nas eleições. Então, agora, a Rússia... O que acontece? O problema é que a Rússia está lutando em várias frentes. Tajiquistão, Afeganistão, o problema da Ucrânia, tem o problema da crise na Crimeia, que não para. Na então, Bielorrússia também, né? A Rússia e entender que eles ganharam, o Rússia Unida venceu as eleições. Uhum. Agora, o New People, ele como eu disse, né? Essa que você falou, essa questão da ligação dele com o imperialismo. Também não significa que o imperialismo impulsionou aí esse partido para, tudo bem, né, com uma anuência do Putin, tudo, né, a gente sabe que, como você mesmo falou, né, a burguesia nacional, ou seja, o nacionalismo burguês, ele é aquele que joga para os dois lados, né, e então teve esse partido, o crescimento teve uma anuência aí do Putin, mas de qualquer forma, não, é meio que uma tentativa do imperialismo de colocar a política dele na Rússia, não? Foi uma forma, eu acho, Vasco e companheiros, de dissuadir a ampliação da guerra híbrida contra a Rússia durante as eleições. Porque o que acontece? O partido da Rússia para o Futuro, esse é o partido e dos grupos de think tanks ligadas diretamente ao imperialismo. O Rússia para o Futuro, ele não participou do jogo, e os partidos mais tradicionais, por exemplo, o Partido Liberal, né, o Partido Liberal, ele é quase muito parecido com o Rússia Unida, Vasco. Ele é muito parecido. E o que ele muda, basicamente, é que ele defende uma pauta mais conservadora de costume ainda que o Putin. Entendeu? Então, assim, há
alguns alinhamentos, como a questão da Igreja Ortodoxa, né? Agora, essa questão que você falou da indústria nacional, essa indústria nacional russa, ela tem um orgulho nacionalista. É diferente das indústrias, em geral, até mesmo vista na China. Elas têm interesses, elas defendem os seus interesses, tanto que você pega o caso da Gazprom. Ela não se vende para capitais de grupos imperialistas com grandes quantias de capital, não. Com medo justamente do ataque ao aparato estatal. Então, é esse grupo mesmo ligado aí ao interesse da burguesia russa, é um grupo que não está ligado diretamente aos interesses, embora voltando alinhando algumas questões da União Europeia, mas isso faz parte de uma espécie de jogo de cartas marcadas para dizer que a Rússia está aberta para discussão e para dar uma poupada nessa questão da ditadura russa, entendeu? Uhum. Porque no final o jogo da votação vai ser o mesmo, inclusive com políticos do Rússia Unida que participaram do New People, entendeu? Que faz parte do jogo político. Meu, eu abri aqui o site do New People, aparece um tiozão falando comigo, mano. Pra quem quiser abrir, é um site, é isso mesmo. É um site meio curioso. Não, é curioso, mas pega na parte de relações internacionais, que é do nosso campo, vocês vão cair para trás. Coloca lá no tradutor, vocês caem para trás. Eu vou ter que usar o tradutor aqui, que o meu russo não tá... Você cai para trás, porque o newpeople.ru, o site... É só o nome que está em inglês, eles não disponibilizam conteúdo em inglês? Não, eu não cheguei a checar essa parte aí, mas eu acredito que a visão deles, né, é clara de nacionalismo econômico também. Uma coisa... Não, desculpa, conclui seu ponto, Roberto. Não, a questão é assim, que todos os partidos que ganharam, que são poucos, que entraram na Duma estatal, a gente tem que entender a Duma estatal como parlamento nosso, uma espécie de parlamento. Quem entrou na Duma estatal, ele tem que ter 5% de votação. Se você tem menos que isso, você está fora. Cláusula de barreira, né? E não tem voto obrigatório, mas teve votação recorde, né, conforme eu apurei, de mais de 51%. Isso entrou mais do que da outra vez. Então, a Rússia, você não é obrigado a votar, né? E aí, nesse sentido, quando você observa o mapa, que eu não consegui ainda mandar para o nosso blog, o mapa ele mostra uma clara vitória da Rússia Unida, territorialmente. Ele quase ganhou em todas as oblastes, que é chamada de... São regiões que contêm ou repúblicas ou como se fossem províncias, né, ou estados. Então, as oblastes, eles ganharam em quase todas. Então, é uma vitória, continua, apesar de toda a guerra híbrida, todo o problema da guerra e das crises que a Rússia enfrenta diariamente, sobretudo com a Ucrânia. Né? A Ucrânia tem sido um calo hoje na guerra híbrida contra a Rússia, né? Atacando a nova Rússia, que é a região do Donbass. Então, assim, e a região do Donbass, eu faço essa cobertura no Mirante da Eurásia, tirei uns dias aí para dar uma descansada, mas eles são ataques que continuam diariamente. Diariamente a gente vê vídeos, fotos, imagens de pessoas que estão ou morrendo ou feridas, isso diariamente. Pois é. Eu acho que... Pode falar, Sade. E quando você está falando isso, uma coisa que me ocorreu, por exemplo, que aqui no Brasil a gente teve o fenômeno do Getúlio Vargas, que ele tinha o PSD, e que era uma ala mais direita, o PTB também, que era por onde ele atuava, fazia a política dele com uma ala mais esquerda. Ele é muito camaleônico também, né? Uhum. Ele começa ligado aos latifundiários gaúchos, de repente ele está ligado com o nazista, de repente ele está ligado com o americano. Uhum. Ele fazia umas culturas lá. Eu acho que o Putin é como Vargas, assim, se eu fosse fazer uma comparação, é bem isso, porque o Putin ele não é a nossa política. Nós não defendemos o Putin. As relações de classe deles isso é relação capitalista de produção. Entendeu? Só que você pegar o caso lá na Rússia,
uma licença maternidade é 3 anos. Né? Então, assim, por quê? Porque eles precisam crescer a população. Essa é uma questão do ponto de pauta dos outros partidos, que acusa ainda que o Rússia Unida não conseguiu aumentar a população, porque perdeu muito com a guerra, mas eles falam que não consegue recuperar a população. E isso seria algo que é importante para questões de arrecadação, a questão do enfrentamento das agendas anti-imperialistas, né? E isso, mas o Putin tem esse programa. Aí fala assim, o Putin é um machista, mas ele tem lá 3 anos de licença maternidade e garantias que outros países não fazem, né? A questão LGBT também, que é uma farsa que fazem contra o Putin, porque nada mais é assim, olha, nossa religião ortodoxa, da maior parte dos russos, né? Porque lá é por sangue, não é por nacionalidade territorial, são laços de sangue. Então a maior parte dos russos tem essa visão de mundo. É mais ou menos querer formatar o Talibã dentro de uma condição liberal ocidental e achar que tem que ser assim. A Rússia é a mesma questão, entendeu? Então a Rússia ela foi atacada antes da eleição, já disse, já está no site do Departamento de Estado, que eu reproduzo ali no texto, que eles já estavam sinalizando para fraude, ou seja, a ideia é tentar apontar que a Rússia é um lugar onde tudo acontece de mais nojento, de mais espúrio, enquanto que, na verdade, a Rússia ela tem sido o grande ponto de equilíbrio no planeta. Né? Por isso que eu falo obrigado, Putin. Roberto, eu acho interessante você ter falado que uma das coisas que a gente observa na eleição é que o Putin não perdeu, que hoje saiu uma campanha em todos na imprensa capitalista falando dos Pandora Papers, que é uma investigação aí a partir dos Panama Papers, né, de quem tem dinheiro em offshore, e eles tentando acusar o Putin, falando que a suposta amante do Putin comprou uma almofada de 4 milhões de dólares. Então, essa aqui é a notícia. Isso é um absurdo também, né? No tempo do Navalny, eles fizeram assim, ó. Ele fez um vídeo de 30 minutos. Assim, Adriana. Ele fez um vídeo de 30 minutos, depois que ele estava na Alemanha, colocaram ele num estúdio na Alemanha, porque ele ficou refugiado, fingiu um envenenamento, e ele fica na Alemanha sob a guarda da Merkel, e aí eles produzem um vídeo onde ele vai falar uma série de questões de que o Putin tem uma mansão, e aí depois o que acontece? O Rússia Unida foi mostrando as farsas. É evidente que há um problema de uma caracterização muito mal feita em relação na verdade, hoje, teve também, né, o caso das eleições do Trump, né, também que acusaram que o Putin ajudou o Trump de forma direta através de uma rede de internet e tal. Eu ia falar isso, que tem um grupo de esquerda aqui em Nova York que era super contra Trump e comprou essa história do Putin e depois eles tentaram juntar assim, a campanha fora Bolsonaro com a campanha fora Putin, fazendo protesto em apoio ao Navalny. É um grande equívoco, é mais ou menos o problema ali do quadro ali do Marighella, né? Quando o Marighella sai do PCB, que ele faz a carta de desfiliação dele, né? Que ele vai dizer o seguinte: olha, vocês não estão nem lutando contra o imperialismo mais. Tá, já vamos passar. Então, o problema, assim, o caso o problema, e aí, só para finalizar, os partidos de esquerda da Rússia, grande parte deles tem consciência desse problema. Se ataca demais o Putin, você também está ameaçando a soberania. Então, assim, os partidos, assim, hoje tem alas dentro do Partido Comunista que são extremamente cuidadosas para não gerar uma guerra híbrida e levar a direita mais extrema e mais alinhada aos interesses dos Estados Unidos. Eu poderia até contar mais coisas, mas o artigo vai estar lá para o blog e assim, tem mais coisas assim para contar sobre o Putin, mas o obrigado Putin, para fechando mesmo, não é para quem
vai atacar o PCO dizendo que a gente... Não, a gente não está defendendo Putin nas relações de produção capitalista. Nós estamos defendendo Putin no sentido contra o imperialismo que mente em relação à Rússia para tentar tomá-la de assalto e fazer com que o povo sofra como sofreu no tempo do Yeltsin. Eu poderia falar uma série de contradições de Putin, inclusive por ele ser antileninista, né? Mas eu fico por aqui, mas eu fico à disposição para discutir uma série de questões de Bielorrússia sempre, Ucrânia e tudo mais. Adoro. Valeu, Roberto. Esse cara continua aqui me enchendo o saco. Ah, finalmente passou o vídeo, mudou o vídeo aqui do New People. Continuava o cara, ele parece com o Marcos Pontes, mano. Muito cara, parecido. É ridículo esse New People. Parece é um partido mesmo. Eu também mas assim, ele é criado, Pô, agora o vídeo que tá passando é uma orquestra sinfônica, cara. Agora sim, eu não vou comparar, evidentemente. E com ele de novo. Mas o PSDB criou o PPS e aí você tem essas organizações. Lá também acontece isso também, né? Mas assim, o que acontece, ele ganhou a eleição ainda, sob toda a pressão que está tendo. Uhum. O Putin ele vai continuar longe. É o Vargas nosso aí. Bom, valeu aí, Roberto. O Roberto, inclusive, vai ter que sair agora que ele tá contribuindo bastante com a gente. Tá gravando podcast de noite aqui. Ele tem que participar do resumo do dia. Me desculpem aí se eu fiz alguma... É minha primeira vez, se alguma coisa imagina. Saiu da órbita. Valeu, companheiro. Bem legal. Um abraço para vocês. Eu sinto sair, mas depois eu vou assistir o programa. Beleza, valeu. Valeu, abraço. Valeu, um abraço, Roberto. Companheiro. César, agora você falou, né? Agora o César fala agora. O pessoal, por que vocês estavam tão quietinhos aí? Não, mandou bem demais. Tava só escutando. Vocês não interrompem, né? Só interrompem eu. Ah, você não tem culpa não, eu abri o site... Oi, Júlia, tudo bom Caiu. com você? Como é que você tá, Júlia? Quanto tempo? Pois é, né, cara? Não, mas é que eu abri o site do People aqui, minha internet até caiu, então ficou meio difícil mesmo. Bom, gente... Só fazendo um gancho aí com o que o companheiro tava contando aí da política na Rússia, né? Vocês comentaram aí nas balls aí dos... nacionalistas bolcheviques. Eu entrei no site correspondente deles aqui no Brasil, Nova Resistência, para dar uma olhada, né? Eles estavam comentando sobre a política, o que aconteceu aí na Alemanha, né? As eleições alemãs. E eles, assim, tecem muitos elogios para a AfD, o partido de extrema-direita. Eles dizem que é um partido do povo, é um Volkspartei. Esses caras aí, esses caras dessa Nova Resistência aí, chegou uma época que estavam flertando, né, com setores aí da esquerda, gente da esquerda achando que esses caras eram de esquerda. Esses caras aí são de extrema direita, fascistas. Sim, não, dá pra ver. Inclusive eu convido o pessoal aí para dar uma olhada no que eles falam sobre a AfD. Você conseguiu a AfD porque... A AfD é um partido nazista da Alemanha atual, que inclusive está crescendo aí, ganhou, né, em eleições recentes aí, vagas em parlamentos regionais na Alemanha, e é um partido, inclusive, toda a extrema-direita europeia é identitária, né, porque defendem aí a identidade nacional desses países supostamente puros, né. Isso daí é identitarismo. Só que uma coisa curiosa é que o AfD ele mistura esse identitarismo tradicional da extrema-direita com o identitarismo que tem sido utilizado pelo imperialismo supostamente democrático, a questão dos LGBTs, tudo. A AfD tem parlamentares homossexuais, inclusive, mulheres homossexuais, para vocês verem como essa questão de identitarismo não tem absolutamente nada a ver com a esquerda, né? Mas a Alemanha, né, realizou agora eleições para decidir quem será o sucessor da Angela Merkel, chanceler alemã,
desde 2005, 4 mandatos da Angela Merkel, essa democrata, maravilhosa, humanista, diva da democracia, né, tão elogiada pela imprensa imperialista internacional, é a pessoa que está há mais tempo no poder na Alemanha, em toda a história da Alemanha como Estado nacional. Ela está há mais tempo do que o Hitler. O Hitler ficou 12 anos no poder, a Angela Merkel está no poder há 16 anos, 4 mandatos consecutivos. E mandato assim, descendo pau na população alemã, né? Tanto na questão econômica como na questão repressiva da polícia. De ditadora. Não é ditadora. Não. Diva da democracia mundial. Só tem gente que chama ela de bruxa, né? Mas ela não é uma ditadura. Ela só fez... matou a Grécia de fome, mas também não é uma ditadura. Só matou a Grécia de fome, só fechou sites de esquerda na Alemanha, só mandou a polícia reprimir manifestações ali brutalmente, manifestações de massa, até agora, né, inclusive com as manifestações contra o passaporte sanitário na Alemanha, mas vamos esquecer. Dos trabalhadores. Para você ter uma ideia, só para o pessoal ter uma ideia do que é a vida na Alemanha hoje, depois da Angela Merkel, o pessoal que no Brasil isso é comum também, a gente encontrar pessoas colhendo latinha na rua, né? Pegando latinha que está no chão, pegando garrafinha. Lá na Alemanha, isso daí tem um valor um pouco assim, maior do que aqui, né? Então o pessoal chega a brigar para recolher garrafa na Alemanha, PET, para poder reciclar e ganhar um dinheiro para poder sobreviver. E tipo, a briga não é entre duas pessoas. Quando eu visitei lá, quando eu morava em Portugal, eu presenciei uma disputa aí de 8 pessoas brigando por garrafa PET, que foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Você entrou na briga ou não? Não, uma senhora pediu para eu guardar as garrafas e eu fiquei guardando para ela. E o pessoal começou a ver me pedir as garrafas e, tipo, eu acabei sendo meio que juiz do negócio e tive que devolver as garrafas para a senhorinha que tinha pedido no começo. Mas foi um negócio triste demais. E a Angela Merkel, saudada, né, tanto assim pelo imperialismo, ela que sempre, desde quando foi eleita, né, em 2005, tem sido um dos pilares, né, da dominação imperialista. Na verdade, a gente pode considerar que nesses 16 anos, a Angela Merkel foi, assim, o principal pilar do imperialismo internacional, do ponto de vista de uma personalidade, né, de um líder de um país, porque o Obama ficou 4 anos, né, ficou 8 anos, na verdade, o Obama. O Bush também. O Macron está há 4 anos na presidência da França, né. O Trump, ele não era um homem do imperialismo. O Putin, logicamente, que não é, né. Então, o Boris Johnson está há pouco tempo aí, e antes dele a Theresa May também ficou há pouco tempo. Então, dos principais países imperialistas, ela foi a que ficou, assim, muito mais tempo do que os outros. Ela ficou o dobro de tempo do que o Obama na presidência do país, né? Então, ela, assim, ela é símbolo de uma era do imperialismo. Uma era de crises, né? Na verdade, a era de crise econômica. Ela entrou em 2005, a crise de 2008 foi apenas 3 anos após ela ser eleita chanceler da Alemanha. E aí ela foi uma das principais responsáveis pela tentativa de sustentação, né, do regime capitalista durante esse tempo todo. O César lembrou aqui, a Grécia, né, a Grécia passou por um movimento de características revolucionárias, estava quase em uma situação pré-revolucionária na Grécia, porque o povo não estava mais aguentando morrer de fome, por causa da troika, né, imposta ali pelos bancos alemães, principalmente, junto com o FMI, com o Banco Central Europeu, né, com a Comissão Europeia.
E os bancos alemães foram os principais por explorarem e oprimirem os gregos e acabarem com qualquer tentativa de mudança social na Grécia, né? Acho que é interessante destacar isso como justamente o símbolo da necessidade que o imperialismo teve diante dessa pessoa. E aí, com todos os pré-requisitos identitários, né? Mulher e tal, para você dar algum tipo de estabilidade para um regime que já está ali respirando por aparelhos, né? O imperialismo agora tem uma missão muito complicada na Alemanha, porque a Merkel, politicamente, ela já está enfrentando uma situação de difícil sustentação desde a última eleição federal em 2017, 2019, agora não lembro o que vem aqui, onde ela foi salva pela 17. esquerda. 17, né? Foi salva pela esquerda. Foi os sociais-democratas que emprestaram prestígio para ela, sob a base da famosa, já está ficando uma jogada cantada já do imperialismo, tal do espantalho, né? Usaram justamente esses nazistas da AfD para os sociais-democratas falarem assim, não, vamos apoiar a Merkel, que a Merkel é a direita civilizada. Nessa base que ela acaba conseguindo mais 4 anos aí, mais um mandato, mas a situação de crise agora talvez um dos pilares centrais do imperialismo, que é a Alemanha, ela é uma coisa que tem que ser muito acompanhada, porque a situação agora, ela se coloca da seguinte forma. Na Alemanha, na última eleição, a gente está vendo uma situação parecida com o que ocorreu na Rússia, porque a imprensa, de uma forma geral, coloca de maneira meio telegráfica que o Putin perdeu, mas eu acho que eu estou oprimindo aqui o lugar de fala de uma companheira. Você está oprimindo o meu lugar de fala, Sadi. Eu quero falar e você não deixa. Ó, Não, tô brincando. Fala, Júlia. Não, é só aproveitar que o Assad puxou a questão identitária aí pra lembrar pro pessoal que a gente quase entra no assunto do Talibã de novo, né? E desculpa se o pessoal mas parou um caminhão aqui bem agora. Mas enfim, porque a Merkel, ela também, obviamente, ela atacou os governos de Cuba, atacou o governo da Venezuela, apoiou a farsa que foi a autoproclamação de presidente do Guaidó. Foi também na Alemanha, onde as sedes do Hezbollah foram invadidas e reviradas para todo lado. Foi também na Alemanha, recentemente, onde a Merkel tentou proibir e atacar os protestos pró-Palestina, dizendo que era terrorismo, antissemitismo e toda aquela coisa. Então, dá para ver aí que é basicamente uma representante nata do imperialismo. Hein? É só isso. A Alemanha proibiu o Hezbollah, né? Proibiu a atividade do Hezbollah no país. O César, por sua vez, não tem tanta delicadeza. É rivalidade com a Assad. Ele tá chateado porque não pôde comemorar a vitória do Galo, que seria o segundo time dele, né? E também... Vamos falar da Alemanha, pô. A situação da Alemanha, então, voltando para isso, né? Porque, vamos falar sobre assuntos mundiais, né? Eu estou usando a camisa do Palmeiras agora. Eu estou muito nervosa, eu tenho que falar isso. Falar sobre assuntos mundiais. Vamos falar sobre um tema vamos falar sobre o primeiro não tem mundial, nada a ver então, com o Palmeiras, inclusive, né? O primeiro mundial, então, porque tem tudo a ver com o Palmeiras, porque os verdes se deram muito bem na Alemanha agora, né? Agora, uma conta que foi destacado muito a vitória, assim, a pessoa coloca de maneira muito espalhafatosa, Bolsonaro perdeu. A gente viu muito isso na imprensa brasileira e na imprensa mundial, o clima geral dessa última eleição que teve na Alemanha, os sociais-democratas venceram. Só que o que a gente está vendo é que a CDU perdeu 50 cadeiras nessa eleição e o Partido Verde, olha que coincidência, ganhou 51. E aí você vai ver toda a articulação que foi feita, a direita alemã, sem contar o Partido Verde, já tem mais de 54% do parlamento. Se for considerar também o Partido Verde, vai dar coisa aqui de
Cadê? Tenho anotado bem aqui. Não, pois é. Só para a gente falar que 66,5% do parlamento alemão na mão da direita. isso significa, assim, 0,1% Significa nada. 0,11% a mais, né, de 2/3 do parlamento. E assim, essa eleição a gente estava discutindo, falando aqui das loucuras que a Merkel fez. Essa eleição ela foi extremamente antidemocrática. Os comunistas o Partido Comunista, que é herdeiro do antigo Partido Comunista Alemão, eles foram proibidos de participar dessa eleição, numa manobra que contou, inclusive, com o apoio da social-democracia. A Alemanha ela tem umas peculiaridades, assim, porque ela tem um partido Pogbo também, que é um partido anarquista. E esse partido anarquista ele foi proibido também de participar dessa eleição. Teve, há 2 semanas, há 12 dias, se não mais exato, da eleição, teve invasão da polícia no gabinete do Olaf Scholz, que é o vice-chanceler da própria Merkel, e era o candidato ao chanceler do Partido Social Democrata. Quer dizer, eles começaram assim uma operação extremamente parecida com a Lava Jato, só que com as devidas proporções, né? Lá eles não podem chegar metendo o pé que nem se faz aqui, porque você mexe com vespeiro, né? Mas, de qualquer forma, foi uma eleição bem antidemocrática, muito manipulada. Aqui a gente pode falar assim, não talvez um golpe de Estado escancarado, mas aquele golpe chamado branco, né? Que é aquele golpe de mão, que você fala. Então, são manipulações que você faz e que, no final, não foi uma derrota da direita, foi uma migração aqui que a gente viu e que torna o regime político alemão extremamente direitista. E agora você já tem essa novidade aqui entre o Partido Verde e o Partido da Merkel, que é o CDU. Um outro partido que também ganhou cadeira é o outro partido direitista, né? Esse a gente tem que falar porque ele tem o nome assim que todo partido de direita deveria ter, né? O nome de FDP. Ganhou 13 cadeiras no parlamento, foi de 80 para 93. Foi só isso, César? Eu queria muito falar do nome desse partido. E ele vai formar governo junto com os verdes, né? Provavelmente. Eles estão buscando formar o governo. O Assad lembrou uma coisa que é importante mesmo. Na última eleição da Angela Merkel, ela garantiu aí a governabilidade, né? Por causa justamente da sustentação do SPD, né? Que é o Partido Social Democrata. Para a gente ver a decadência da social-democracia europeia representada principalmente pela social-democracia alemã, né? O SPD o SPD foi o partido de nada mais, nada menos do que Karl Marx e Friedrich Engels, né? Nascido pelo Engels e com o assassinato de Rosa Luxemburgo nas costas, né? Pois é. Uma coisa só, né? Foi o partido mais importante de todo o socialismo mundial durante décadas, até justamente a ascensão do partido bolchevique com a Revolução Russa. Partido, e depois, né, com a repressão, o SPD, né, Partido Social Democrata, houve aquela ruptura com o socialismo, né, em 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Aí depois, com a Primeira Revolução Alemã, veio a repressão, né, a ala direita ficou ainda mais direitista, né, e reprimiu os dissidentes, como é o caso da Rosa Luxemburgo e do Karl Liebknecht, e aí chegou a ser governo, né, e aí teve a pá de cal jogada com a ascensão do Hitler ao poder, né, depois da Segunda Guerra. O que voltou do Partido Social Democrata não era nem sombra daquilo que já foi, e despencou juntamente com a social-democracia europeia de uma maneira geral, né, com
a adoção do eurocomunismo e tudo. Bom, o eurocomunismo já no caso, foi dos partidos comunistas, né? Mas de uma adaptação integral aí ao regime, e hoje, até pouco tempo, tínhamos aí o SPD sustentando o governo da Angela Merkel, o que, curiosamente, né, uma coisa que é importante, o partido teve essa decadência, essa história totalmente conturbada, mas continuou sempre um partido grande, né? Não um partido assim das grandes massas, operário, revolucionário, tudo, mas um partido grande. E Ele ainda com tem esse uma apoio. força. Hã? Ele tem uma base de sindicatos e trabalhadores ainda, apesar de tudo, ainda considerável, né? Pois é, o que fez com que uma ala mais esquerda do partido ficasse muito indignada quando o partido anunciou apoio ao governo da Angela Merkel, oficial, né? E aí abriu uma crise no SPD, certamente está ligada, né? Com outras questões, como a radicalização da juventude dos trabalhadores nos Estados Unidos, o apoio ao Bernie Sanders, a mesma coisa na Inglaterra, né? Essa divisão aí no Partido Trabalhista com apoio ao Jeremy Corbyn. Na Alemanha Só foi um, menos nítida, mas também aconteceu de uma certa maneira. só um número sobre isso que você está falando. Naquela ocasião, os sociais-democratas diminuíram em 40 assentos. Eles tiveram um declínio grande, expressivo na votação, e eles perderam um número de cadeiras no parlamento, no Bundestag, que foi bem grande também. Só para constar aqui os números, né? O SPD, apesar de tudo, ele foi o partido aí que ficou em primeiro lugar nessas eleições. Eles vão terminar aí com praticamente 206 cadeiras no parlamento. Eles tinham antes 153, mas o provável... a pessoa que lidera aí o SPD nessas eleições, Olaf Scholz, é uma pessoa aí praticamente de extrema direita dentro do SPD. Ele foi, inclusive, em 2001, acusado de, enquanto ele tinha administração de Hamburgo, de ser muito repressivo, né? Ele era, na época, ministro do interior do estado de Hamburgo, e ele teria aí feito uma política que incluía vômitos forçados na população para encontrar resquícios de drogas no estômago das pessoas. Para você ter uma ideia de quem é o cara, dentro de um partido que seria aí a esquerda, mas que, na verdade, sempre tem apoiado a Angela Merkel nos últimos anos. Qual é o nome Aí dele? esse cara, ele... Olaf Scholz. Eu acho que é assim que pronuncia. Scholz. Eu falei de um jeito aqui. Dizer no final tem esse Scholz. Eu não estou te vendo, mas imagino que a sua língua deve estar dando voltas assim quando você fala Scholz. A Merkel, que antes das eleições ela está deixando o poder aí, a Alemanha com uma onda de greves, protestos sem precedentes, né? Trabalhadores ferroviários, pessoal da Ford, da IKEA, os trabalhadores dos hospitais, todo mundo em greve ou tentando fazer greve, os sindicatos tentando conter a situação, fazendo acordos que os salários baixos não estão sendo corrigidos, a inflação está aumentando, está quase 4%, e ela que foi responsável pela manutenção, né, do imperialismo, aí, igual vocês falaram, está deixando o país numa situação de crise muito grande. Num discurso que tem muita gente falando que foi provavelmente o último discurso dela, ela, que era de 31 anos da reunificação da Alemanha, disse que ela estava emocionada e chamando pela tolerância, não quer a polarização, né?
Então, a gente vê aí a intensificação da luta de classe na Alemanha, como a gente está vendo em todo o mundo. É uma coisa que o César estava falando sobre esse cara de sobrenome impronunciável, Schulz, não sei, mas outro indício aqui do tamanho do direitismo dele é que a Merkel confiou nele para ser, além de ser vice-chanceler, ser também o ministro das Finanças, né? O tipo de cargo que a burguesia não deixa assim para ninguém que não seja de confiança. A gente viu aqui no Brasil para quem que o governo do PT teve que entregar o cargo de Ministério da Fazenda, né? Uma última consideração aqui sobre as eleições alemãs é que, assim, está sendo destacado, o SPD venceu, mas tirando o Partido Verde, os partidos mais abertamente de direita, o FDP, a CDU e a AfD, eles já passaram por uma situação no estado da Turíngia, em 2020, que foi o seguinte: lá não foi a SPD naquela ocasião, mas foi um partido meio PSOL deles, que é o A Esquerda, que tinha ganhado a maioria dos votos, mas de maneira unitária. Esses três partidos juntos, eles tinham a maioria dos assentos no parlamento e eles se uniram para empossar o candidato da FDP, Kimmermann, acho que é o nome dele. E no primeiro momento, isso foi... Kimmerich, desculpa. E no primeiro momento ele foi empossado, foi tudo bonitinho. Só que quando a população viu o que era o governo que estava se formando lá na Turíngia, a capital deles, Erfurt, teve protestos lá com cerca de 15 mil pessoas, nas estimativas mais conservadoras, que acabaram levando a renúncia desse primeiro-ministro e a convocação de novas eleições nesse estado alemão, do leste da Alemanha. Ele se defendeu na época falando que foi vítima de uma armação da AfD, que foi o partido que apoiou eles. Só que no primeiro momento, curiosamente, ele recebeu o apoio de bom grado, né? Ele só foi reclamar depois, mas mostrou que essa aliança entre FDP, AfD e CDU, ela não é uma novidade no cenário político alemão, e ela pode muito bem voltar agora. Esse caso aqui simples já daria condições para eles de formarem uma maioria folgada no parlamento, que deslocaria o governo alemão mais à direita ainda do que hoje com a Merkel, né? Mostrando que essa narrativa aqui, para usar uma linguagem pós-moderna muito em voga, né, ela está completamente furada. O pessoal está analisando as eleições alemãs de uma maneira muito doida. O pessoal da esquerda brasileira tem comemorado, né, que o SPD venceu as eleições, e na Noruega a social-democracia também venceu as eleições, então acho que o pessoal fica meio com uma esperança, assim, tanto quanto utópica, de que as coisas vão agora virar completamente, né, o jogo para o lado da esquerda, sendo que esses partidos são partidos do regime, e a tendência do regime, na verdade, é a direita, né? A tendência de viragem à esquerda é da população, dos trabalhadores, e é esses aí que, para quem a esquerda precisa olhar, tanto no Brasil como na Europa, né? Bom, vamos encerrando aqui o nosso podcast, O Mundo em Uma Hora. Lembrando para vocês se inscreverem no canal Internacionalismo, ativarem o sininho e acompanharem todos os dias. A gente está postando vídeos no nosso canal. A gente fica por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal. Tchau.